Deixe-me fazer uma pergunta simples. E se tudo que você aprendeu sobre o início da Bíblia estiver incompleto? Gênesis 1:1 nos diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas algo estranho acontece no versículo seguinte. A terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. A maioria das pessoas assume que isso descreve o momento zero da criação. Mas estudiosos da Bíblia notaram algo perturbador. Entre esses dois versículos, pode existir um intervalo, um espaço de tempo não contado. Uma era inteira apagada da história. Nesta jornada, vamos explorar 3 verdades ocultas. Primeiro, vamos descobrir o que realmente aconteceu entre Gênesis 1:1 e 1:2. Segundo, vamos revelar quem habitava a terra antes de Adão. Terceiro, vamos entender por que essa verdade foi escondida por tanto tempo. E quando você compreender essa primeira camada, a história real começa. A palavra hebraica usada em Gênesis 1:2 é hayetá. Muitos traduzem como estava, mas essa palavra também pode significar tornou-se. A terra tornou-se sem forma e vazia. Isso muda tudo. Se a terra tornou-se caótica, então ela não começou assim. Algo aconteceu. Algum evento catastrófico transformou um mundo ordenado em caos total. Estudiosos chamam isso de teoria do intervalo. Eles argumentam que Deus criou uma terra perfeita em Gênesis 1:1. Depois veio uma destruição massiva. Trevas cobriram tudo. O mundo ficou inabitável. Então Deus começou um processo de restauração a partir do versículo 3. Deixe que haja luz não é a primeira luz. É a luz retornando após a escuridão. Olhe para Isaías 45:18. Deus não criou a terra para ser um caos. Ele a formou para ser habitada. Mas Gênesis 1:2 mostra exatamente o oposto. Um mundo vazio, sem vida, coberto por trevas. Isso cria uma contradição, a menos que algo terrível tenha acontecido entre os versículos. A menos que a criação original tenha sido arruinada. Pense nisso. Quando Deus cria, Ele chama tudo de bom, muito bom. Mas em Gênesis 1:2 não há bondade, só vazio, só escuridão, só águas turbulentas. Esse não é o estilo de Deus. Essa é a marca de destruição, a marca de julgamento. Alguns teólogos apontam para Jeremias 4:23-26. O profeta vê uma visão da terra. Ela está sem forma e vazia. As mesmas palavras de Gênesis 1:2. Mas Jeremias adiciona detalhes chocantes. As cidades estão destruídas. Tudo foi arruinado diante da ira de Deus. Que cidades? Não havia cidades antes de Adão, a menos que houvesse. A evidência continua se acumulando. Jó 38:4-7 descreve a criação da terra. Os anjos cantavam de alegria. Eles já existiam quando a terra foi fundada. Eles testemunharam o começo. Mas se anjos já existiam, quanto tempo eles existiram antes? E o que eles viram antes do versículo 3 de Gênesis? Agora considere Ezequiel 28. Deus fala sobre o rei de Tiro, mas a linguagem vai além de qualquer rei humano. Você estava no Éden, jardim de Deus. Você era perfeito desde o dia em que foi criado, até que iniquidade foi encontrada em você. Estudiosos concordam que isso descreve Lúcifer, um ser poderoso, um querubim ungido, que caiu em rebelião.
Mas quando Lúcifer caiu? Antes de Adão ou depois? Se foi antes, então sua rebelião pode ter causado a destruição entre Gênesis 1:1 e 1:2. Se foi depois, a linha do tempo não faz sentido. O mal já estava presente no jardim através da serpente. De onde veio esse mal? Não de Adão. Ele ainda não havia pecado. A resposta está no intervalo. A teoria do intervalo explica a presença do mal. Explica a escuridão e o caos. Explica por que Gênesis usa a palavra restauração em vez de criação pura. Explica por que Jesus chamou Satanás de o príncipe deste mundo. Ele governou antes. Ele perdeu seu reino. E agora ele tenta recuperá-lo através da humanidade. Inscreva-se neste canal para descobrir mais verdades bíblicas escondidas. Deixe seu like se essa revelação está abrindo sua mente. Comente abaixo o que você pensa sobre o intervalo. Compartilhe com amigos que precisam ouvir isso. Então temos um versículo sobre criação perfeita, depois um versículo sobre caos total e 6 dias de restauração. Mas e se esses 6 dias não foram os primeiros? E se foram um recomeço? Um segundo ato na história da Terra? Um plano de resgate após a tragédia? Muitos rejeitam essa teoria. Eles dizem que é especulação, mas a especulação não explica as evidências linguísticas, não explica as contradições teológicas, não explica os textos paralelos em Isaías e Jeremias, não explica o mal pré-existente no Éden. A teoria do intervalo responde todas essas perguntas. Imagine um mundo antes do nosso mundo, uma criação antes da nossa criação, anjos governando sob a autoridade de Lúcifer, uma civilização celestial. Depois veio a guerra, a grande rebelião, Miguel e seus anjos contra o dragão, e a Terra ficou presa no meio, destruída pelo conflito cósmico. Apocalipse 12 fala dessa guerra, mas usa tempo passado. A guerra já havia acontecido quando João a viu. Lúcifer e seus anjos foram expulsos, jogados à terra. E a terra tornou-se sem forma e vazia. Agora as peças começam a se encaixar. Agora o quebra-cabeça ganha sentido. Mas há mais, muito mais. Se havia um mundo antes de Adão, quem vivia nele? Eram apenas anjos? Ou havia outros seres? Seres que deixaram traços em Gênesis. Seres cujos descendentes assombraram Israel. E por que Deus escolheu começar de novo com Adão, em vez de restaurar a primeira criação? Capítulo 2. O mundo que existiu antes de Adão. Vamos mais fundo agora. Se o intervalo é real, então algo incrível acontece. A Bíblia não é apenas sobre nosso mundo. Ela é sobre uma tentativa anterior, uma primeira humanidade, ou algo parecido com humanidade, uma civilização que existiu antes de Adão respirar seu primeiro suspiro. Gênesis 1:28 registra a ordem de Deus para Adão. Sejam férteis e multipliquem-se. Encham a terra. Mas a palavra hebraica para encham é male. Essa mesma palavra aparece em contextos de reenchimento. Não enchimento pela primeira vez. Reenchimento. Como se a terra já tivesse sido cheia antes. Como se Deus estivesse dizendo, encham novamente. Alguns tradutores usam reabastecer em vez de encher. Por quê? Porque o contexto sugere restauração. O mundo de Adão não é virgem.
Já existem rios, já existe ouro, já existem pedras preciosas. Gênesis 2, 11 a 12, menciona a terra de Havilá, rica em ouro, ouro bom, como se fosse conhecido, como se tivesse valor estabelecido. Quem estabeleceu esse valor? Adão ainda não havia descoberto metais, ainda não havia economia, ainda não havia civilização, mas o texto fala de ouro como algo reconhecido, algo com história. Isso implica uma cultura anterior, uma sociedade que minerava, que comercializava, que construía. Agora olhe para Gênesis 2:10. Um rio fluía do Éden. Ele se dividia em 4 rios principais: Pisson, Gion, Tigre, Eufrates. Esses rios já tinham nomes, já tinham cursos estabelecidos, já alimentavam regiões conhecidas. Mas como? Adão não havia nomeado nada ainda exceto os animais. Quem nomeou os rios? A resposta mais lógica: eles foram nomeados antes, por habitantes anteriores, por uma civilização pré-adâmica, uma cultura que deixou sua marca na geografia, na linguagem, nas estruturas do mundo que Adão herdou. Ezequiel 28:13 fornece mais pistas. O texto descreve Lúcifer no Éden. Você estava no Éden, jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era sua cobertura, o querubim ungido. Você andava entre as pedras de fogo. Pedras de fogo. Linguagem que sugere tanto glória quanto destruição. Lúcifer tinha domínio, tinha território, tinha um reino, e esse reino não era apenas espiritual. A descrição inclui elementos físicos, pedras, cobertura, movimento. Lúcifer governava sobre algo material, algo terrestre, e quando ele caiu, seu reino caiu com ele. A terra tornou-se sem forma e vazia. Jó 1, 6 a 7 mostra Satanás se apresentando diante de Deus. Deus pergunta: de onde você vem? Satanás responde: de percorrer a terra, de andar por ela. Ele conhece a terra, ele tem acesso, ele tem história aqui. Não é um visitante, é um antigo governante, despojado de poder, mas ainda presente. Jesus confirma isso em João 12:31. Agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será expulso. Príncipe deste mundo, não príncipe do inferno, do mundo, da terra. Lúcifer teve autoridade real aqui. Autoridade que ele perdeu. Autoridade que ele tenta desesperadamente recuperar. Curta este vídeo se você está começando a ver a verdade. Comente sua interpretação sobre quem governava antes. Inscreva-se para continuar essa revelação. Então, quem vivia sob o governo de Lúcifer? Anjos? Talvez, mas possivelmente mais. Seres híbridos, seres criados, uma raça intermediária entre anjos e o que mais tarde seria a humanidade. Gênesis 6:4 menciona os Nefilim. Havia gigantes na terra naqueles dias. E também depois. Também depois. Isso significa que eles existiam antes do dilúvio e continuaram existindo depois. Mas de onde vieram os Nefilim? O texto diz que eram filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Mas essa não é a primeira vez que essa mistura aconteceu. Pode ser apenas a primeira vez registrada depois de Adão. E se Nefilim eram remanescentes, sobreviventes de uma era anterior, carregando genes de um mundo perdido, Números 13:33
confirma que os Néfilim ainda existiam nos dias de Moisés. Os espiões viram gigantes, descendentes de Anak, que vieram dos Néfilim. Parecíamos gafanhotos diante deles. Mas como eles sobreviveram ao dilúvio? A menos que suas origens fossem mais antigas que o dilúvio, mais antigas que Adão. Deuteronômio 2, 10-11 fala dos Emins, uma raça de gigantes, grandes e numerosos, altos como os Anaquins. O povo os considerava Refaíns, mas os moabitas os chamavam de Emins, Refaíns. Lembra dessa palavra. Ela se tornará crucial. Ela conecta o mundo pré-adâmico ao pós-adâmico. Deuteronômio 2:20 menciona outra raça, os Zanzumins, também considerados Refaíns, um povo forte e numeroso, alto como os Anaquins, mas Deus os destruiu. Por quê? Porque eram aberrações, corrupções genéticas, sobreviventes de uma ordem antiga que Deus estava limpando. Gênesis 14:5 lista vários grupos de gigantes, Refaíns, Zuzins, Emins, todos derrotados por reis orientais, mas todos vivendo em Canaã, na terra prometida. Por quê? Porque Canaã era um remanescente, um lugar onde o mundo antigo e o novo se encontravam, onde o passado assombrava o presente. Salmo 88:10 faz uma pergunta estranha: farás maravilhas aos mortos? Ou os Refaíns se levantarão e te louvarão? Refaíns, conectados aos mortos, aos que partiram, aos que não pertencem à ordem atual. Essa é linguagem de uma raça extinta, uma raça julgada, uma raça do intervalo. Provérbios 2:18 adverte sobre a mulher imoral. Sua casa se inclina para a morte, seus caminhos para os Refaíns. Novamente essa palavra, conectada à morte, à destruição, a algo que não deveria existir, algo perigoso, algo do tempo antes. Isaías 26:14 declara que os mortos não viverão, os Refaíns não se levantarão, porque você os puniu, os destruiu, apagou toda a memória deles. Deus apagou uma raça inteira. Por quê? Porque eles não faziam parte do plano. Eram sobras de um experimento fracassado, de um mundo que falhou. Então a evidência é clara. Havia seres antes de Adão, raças de gigantes, híbridos estranhos, governados por Lúcifer, vivendo em um mundo que Deus depois destruiu, e alguns deles sobreviveram, deixaram descendentes, assombraram a terra até que Deus finalmente os eliminou completamente. Mas isso levanta uma pergunta ainda maior. Se Deus destruiu esse mundo, por que começar de novo? Por que criar Adão? Por que arriscar outra queda? E qual é o papel da humanidade em tudo isso? Somos um segundo experimento? Ou somos a solução? A resposta está no que aconteceu depois que Adão teve filhos. Capítulo 3. Caim e o mistério das outras pessoas. Agora chegamos a uma das maiores anomalias em Gênesis, a história de Caim. Todo mundo conhece o básico. Caim matou Abel. Deus o amaldiçoou. Caim foi exilado. Mas o que acontece depois é onde o mistério se aprofunda e onde a teoria pré-adâmica ganha força incrível. Gênesis 4:14 registra a resposta de Caim ao julgamento de Deus. Você me expulsa hoje desta terra.
Serei escondido da sua presença. Serei um fugitivo errante na terra. E qualquer um que me encontrar, me matará. Pare aí. Qualquer um que me encontrar. Quem? Quem mais existe? Segundo a narrativa tradicional, só existem 3 pessoas vivas: Adão, Eva e Caim. Abel está morto. Nenhum outro filho é mencionado ainda. Então, de quem Caim tem medo? De quem ele está se escondendo? A resposta padrão é que ele temia seus futuros irmãos. Mas isso não faz sentido. Caim está falando no presente. Agora. Qualquer um que me encontrar agora. E Deus não corrige Caim. Deus não diz não há ninguém para te matar. Em vez disso, Deus coloca uma marca em Caim. Uma marca de proteção. Para que ninguém que o encontrasse o matasse. Gênesis 4:15. Isso confirma que há outras pessoas. Pessoas que Caim poderia encontrar. Pessoas não mencionadas. Pessoas fora da família de Adão. Então Caim sai. Ele vai para a terra de Nod, a leste do Éden. E algo extraordinário acontece. Caim conheceu sua esposa. Gênesis 4:17. De onde veio essa esposa? A explicação tradicional é que ela era uma irmã de Caim, uma filha de Adão e Eva nascida depois. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Caim a conheceu em Nod. Não que ele a levou de casa, ele a conheceu lá. Isso sugere que ela já estava lá. Ela era uma habitante de Nod, uma mulher de outra linhagem, uma descendente de uma população pré-adâmica. E Caim se casou com ela. Ele se misturou com uma raça mais antiga. Depois, Caim construiu uma cidade. Gênesis 4:17. Ele a nomeou em homenagem ao seu filho Enoque. Construiu uma cidade, não uma tenda, não um acampamento. Uma cidade. Cidades requerem população, infraestrutura, organização. Você não constrói uma cidade para 3 pessoas. Você constrói uma cidade para centenas, talvez milhares. Quem eram essas pessoas? De onde vieram? Curta agora se essa evidência está abrindo seus olhos. Comente quem você acha que eram os habitantes de Nod. Compartilhe essa verdade antes que ela seja esquecida novamente. A linhagem de Caim se desenvolve rapidamente. Gênesis 4:18-22 lista suas gerações: Enoque, Irade, Meujael, Metusael, Lameque. E então os filhos de Lameque: Jabal, Jubal, Tubal-Caim. Esses homens são chamados de pais de habilidades. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Jubal foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Tubal-Caim foi o artífice de bronze e ferro. Pais, inventores. Mas como? Como essas habilidades surgiram tão rapidamente? Apenas algumas gerações após Adão, e já há pecuária avançada, música sofisticada, metalurgia, trabalho com bronze e ferro. Isso leva séculos para desenvolver, a menos que não tenha sido desenvolvido, a menos que tenha sido recuperado. Conhecimento de uma era anterior, transmitido, preservado. A cidade de Caim se tornou um centro de cultura, de tecnologia, de civilização. Mas isso não deveria ser possível. Não em apenas algumas gerações, a menos que Caim tivesse acesso a algo, conhecimento antigo,
técnicas antigas, talvez até ruínas antigas, restos de uma civilização pré-diluviana, ou melhor, pré-adâmica. Agora compare isso com a linhagem de Sete. Sete foi o filho dado a Adão no lugar de Abel. Gênesis 4, 25. Sua linhagem é espiritual, focada em Deus. Gênesis 4, 26 diz que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Mas a linhagem de Sete não mostra a mesma explosão tecnológica. Não há cidades, não há invenções, apenas nomes, até Noé. Por que a diferença? Porque a linhagem de Caim se misturou. Ela absorveu conhecimento externo. Ela se conectou com populações existentes, populações que carregavam memórias de um mundo anterior. A linhagem de Sete permaneceu pura, isolada, fiel à ordem de Adão. Mas então veio o desastre. Gênesis 6, 1 a 2. Quando os homens começaram a se multiplicar na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres dentre todas as que escolheram. Os filhos de Deus. Quem são eles? Anjos caídos? Descendentes de Sete? Ou remanescentes da linhagem pré-adâmica? Seres que ainda carregavam poder antigo? A maioria dos estudiosos concorda que filhos de Deus se refere a seres angelicais. Jó 1:6 e Jó 38:7 usam a mesma frase para anjos. Mas e se for mais complexo? E se alguns desses filhos de Deus fossem híbridos, descendentes da mistura entre a linhagem de Caim e raças pré-adâmicas, seres que ainda carregavam traços de uma criação anterior? Essa união produziu os Nefilim. Gênesis 6:4. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Esses foram os heróis da antiguidade, homens de renome, gigantes, heróis, homens de renome, linguagem que sugere fama, poder, lendas, e também depois. Essa frase é crucial. Os Nefilim não surgiram apenas antes do dilúvio. Eles continuaram depois. Isso significa que a corrupção genética sobreviveu, de alguma forma, através de alguém. Talvez através da esposa de um dos filhos de Noé. Ou talvez porque os genes pré-adâmicos já estavam tão espalhados que não podiam ser completamente eliminados. Números 13:33 confirma isso. Vimos os Nefilim. Os filhos de Anak vêm dos Nefilim, e parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim parecíamos a eles. Centenas de anos após o dilúvio, e os Nefilim ainda estão lá, vivendo, aterrorizando, governando territórios. Então, a resposta ao mistério de Caim é simples. Ele não estava sozinho. Nunca esteve. Havia outras pessoas na Terra, descendentes de uma criação anterior, sobreviventes do intervalo. Eles viviam em Nod. Eles tinham cidades. Eles tinham conhecimento. E Caim se juntou a eles. Ele se tornou um deles. E sua linhagem levou à corrupção que forçou Deus a enviar o dilúvio. Mas o dilúvio não resolveu o problema completamente, porque o problema era mais profundo, mais antigo, enraizado em uma rebelião que começou antes de Adão. E enquanto houver terra, as sombras daquela era continuarão aparecendo. E isso nos leva aos próprios Nefilim.
Quem eram eles realmente? E por que Deus ordenou seu extermínio total? Capítulo 4. Os Néfilim e a raça esquecida. Vamos falar sobre os gigantes agora. Os Néfilim. O nome sozinho evoca medo, mistério, poder. A Bíblia os menciona brevemente, mas seu impacto atravessa toda a história de Israel, e suas origens podem estar ligadas ao mundo pré-adâmico de maneiras que a maioria nunca considerou. A palavra Néfilim vem da raiz hebraica nafal, que significa cair. Então Néfilim significa os caídos. Alguns traduzem como aqueles que caem sobre outros, atacantes, invasores. Mas a tradução mais simples é os caídos, seres que caíram, ou descendentes dos que caíram, anjos caídos. Gênesis 6:4 é a primeira menção. Havia Néfilim na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus vieram às filhas dos homens, e elas deram à luz filhos. Esses eram os valentes que desde a antiguidade foram homens de renome. Valentes, giborim em hebraico, guerreiros poderosos, heróis, lendas vivas. Mas por que Deus permitiria tal mistura? Por que permitir que anjos caídos se reproduzissem com humanos? A resposta é que ele não permitiu. Ele julgou fortemente. Gênesis 6, 5-7. Deus viu que a maldade do homem era grande. Toda intenção dos pensamentos do coração era só má. E Deus se arrependeu de ter feito o homem e decidiu apagá-los. Inscreva-se agora para descobrir o restante dessa história chocante. Deixe seu like se você quer a verdade completa. Comente o que você sabe sobre os Néfilim. O dilúvio foi um julgamento, mas não apenas sobre a humanidade, sobre os Néfilim, sobre a corrupção genética, sobre a mistura de ordens criadas. Deus estava restaurando a pureza, limpando a criação, começando de novo com Noé, um homem justo, perfeito em suas gerações. Gênesis 6, 9. Perfeito em suas gerações. Linguagem de pureza genética. Noé não estava contaminado. Sua linhagem estava intacta. Mas os Néfilim voltaram. Números 13, 33. Os espias retornaram de Canaã. Vimos os Néfilim lá. Os descendentes de Anak vêm dos Néfilim. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e assim parecíamos aos olhos deles. Eles ainda estavam lá, décadas após o dilúvio, vivendo, reproduzindo, dominando. Como eles sobreviveram? 3 teorias principais. Primeira teoria: a corrupção genética passou através da esposa de Cam, ou Jafé, ou Sem. Uma das esposas dos filhos de Noé carregava genes Néfilim, e depois do dilúvio, esses genes ressurgiram. Canaã, filho de Cam, pode ter herdado isso, e seus descendentes se tornaram gigantes. Segunda teoria: houve uma segunda incursão. Depois do dilúvio, mais anjos caídos desceram. Eles repetiram o pecado de Gênesis 6. Produziram mais Néfilim. Por isso Deus colocou barreiras. Por isso há textos sobre anjos acorrentados. Judas 6. Os anjos que não mantiveram suas próprias posições, mas abandonaram sua própria morada, ele os manteve em cadeias eternas sob escuridão. Terceira teoria: os Néfilim nunca foram completamente destruídos, porque eles não vieram apenas de Gênesis 6.
Eles eram remanescentes de uma raça pré-adâmica, sobreviventes do intervalo. Eles existiam antes de Adão, antes do dilúvio de Noé. Eles eram parte do mundo antigo e nunca foram completamente eliminados. Eles se esconderam, se adaptaram, se misturaram. Esta terceira teoria explica por que eles são chamados de homens de renome, desde a antiguidade, desde antes dos tempos conhecidos, desde o mundo esquecido. Eles tinham fama, história, lendas, não apenas de algumas gerações, mas de eras, de eons. Deuteronômio 2, 10 a 11 fornece mais evidências. Os Emins viveram lá no passado, um povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Como os Anaquins, eles também são considerados Refaíns, mas os Moabitas os chamam de Emins. Refaíns, novamente. A palavra conecta gigantes ao mundo dos mortos, ao mundo anterior, ao mundo perdido. Deuteronômio 2, 20 a 21. Essa terra também era considerada terra de Refaíns. Os Refaíns viveram ali no passado, mas os amonitas os chamam de Zanzumins, um povo grande e numeroso, e alto como os Anaquins. Mas o Senhor os destruiu antes dos amonitas. Deus os destruiu ativamente. Ele os apagou. Por quê? Porque eles não deveriam estar lá. Eles eram anomalias, sobras de uma ordem rejeitada. Deuteronômio 3, 11 fala do rei Og. Og, rei de Bassã, era o único sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro. Tinha 9 côvados de comprimento, 4 côvados de largura. 9 côvados são cerca de 4 metros. Um homem gigante, o último de sua raça. E Israel o matou. Cumpriu o mandato divino. Eliminou o resto dos gigantes. Josué 11, 21 a 22 confirma a campanha. Naquele tempo, Josué veio e cortou os Anaquins das montanhas, de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu completamente com suas cidades. Nenhum Anaquim foi deixado na terra dos filhos de Israel. Apenas em Gaza, em Gate e em Asdod, alguns permaneceram. Gate. Lembra desse nome, porque de Gate veio Golias. 1 Samuel 17:4. Um campeão chamado Golias, de Gate, cuja altura era de 6 côvados e 1 palmo. Cerca de 3 metros. Um gigante, um Nefilim, enfrentando Israel, desafiando o Deus vivo, até Davi o derrubar. E Golias tinha irmãos. 2 Samuel 21, 16 a 22. 4 gigantes, todos de Gate, todos descendentes dos gigantes, todos mortos por Davi e seus homens. A limpeza continuou. Deus estava eliminando a linhagem, removendo a corrupção, cumprindo seu plano de restauração. Então, quem eram os Nefilim realmente? Eles eram híbridos, parte angelical, parte humana, talvez parte pré-adâmica. Eles carregavam poder sobrenatural, tamanho, força, violência. Eles eram guerreiros, reis, tiranos. Eles governaram através do medo, e Deus os marcou para a destruição. Por quê? Porque eles representavam a corrupção da ordem criada, a violação de fronteiras, a mistura de reinos.
Deus criou categorias: anjos, humanos, animais, cada um com seu lugar. Os Nefilim violaram isso. Eles eram abominações e precisavam ser removidos para que o plano de redenção continuasse através de uma humanidade pura. Mas aqui está a pergunta assustadora. Se os Nefilim vieram do mundo pré-adâmico, então, o que mais sobreviveu daquela era? Que outros seres esperavam nas sombras? E por que Lúcifer estava tão interessado em corrompê-los e usá-los? A resposta está na própria rebelião de Lúcifer e no mundo que ele governou antes de Adão. Capítulo 5. A rebelião de Lúcifer e o primeiro mundo. Agora chegamos ao coração da história. A rebelião que quebrou o universo. A guerra que destruiu um mundo. A queda de Lúcifer. Muitos pensam que isso aconteceu depois de Adão, mas a evidência bíblica sugere o contrário. Lúcifer caiu antes, muito antes. E sua queda é a chave para entender o intervalo. Isaías 14, 12 ao 15, nos dá a visão mais detalhada. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações! Você disse em seu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono. Eu me sentarei no monte da congregação. Subirei acima das alturas das nuvens. Serei semelhante ao Altíssimo. Essa é linguagem de rebelião cósmica. Lúcifer queria igualdade com Deus. Ele queria o trono, o governo, a adoração. E ele tentou tomar a força, mas falhou e foi lançado à terra. Isaías 14, 15. Contudo, você será precipitado ao Sheol, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28, 12 ao 17, adiciona mais detalhes. Essa passagem fala ao rei de Tiro, mas vai além de qualquer rei humano. Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Você era o querubim ungido que cobre. Eu o estabeleci. Você estava no santo monte de Deus. Lúcifer estava no Éden. Não o Éden de Adão, mas um Éden anterior. Um jardim no mundo pré-adâmico. Ele tinha uma posição, um reino, autoridade sobre a criação física. Ele governava, sob Deus, mas ele queria mais. Deixe seu like se você está acompanhando essas revelações. Comente o que você pensa sobre a queda de Lúcifer. Compartilhe essa verdade com quem precisa entender. Ezequiel 28, 15 continua: você era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que iniquidade foi encontrada em você. Iniquidade, pecado, rebelião, e tudo mudou. Ezequiel 28, 16 a 17. Por causa da abundância do seu comércio, você se encheu de violência e pecou. Então eu o expulsei do monte de Deus e o destruí, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. Seu coração se exaltou por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Eu o lancei à terra. Orgulho, beleza, sabedoria corrompida. Esse foi o pecado de Lúcifer, e o julgamento foi imediato. Expulsão, destruição, lançado à terra. Mas o que aconteceu com a terra quando Lúcifer caiu? Lucas 10, 18 registra as palavras de Jesus. Eu via Satanás cair do céu
como um relâmpago, como um relâmpago. Velocidade, poder, impacto. Quando Lúcifer foi lançado, ele atingiu com força e a terra sofreu. Apocalipse 12, 7-9 descreve a guerra. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas eles não prevaleceram, e não foi mais encontrado lugar para eles no céu. E o grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi lançado à terra, e seus anjos foram lançados com ele. 1/3 dos anjos caiu com Lúcifer. Apocalipse 12:4 sugere isso. Sua cauda arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou à terra. Estrelas representam anjos. 1/3, milhões de anjos, todos em rebelião, todos lançados à terra, todos buscando destruição, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Gênesis 1:2. A guerra deixou cicatrizes, destruição, caos, trevas. O governo de Lúcifer terminou em ruína e Deus decidiu começar de novo, com uma nova criação, uma nova ordem, um novo governante, Adão. Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e deixe-os ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Domínio, autoridade, governo. Deus estava dando a Adão o que Lúcifer perdeu. Salmo 8, 4-6 confirma isso. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste governar sobre as obras das tuas mãos. Puseste tudo debaixo de seus pés. Adão foi feito governante. Ele recebeu o reino. Ele substituiu Lúcifer. Isso explica por que Satanás odiava Adão. Por que ele invadiu o Éden? Por que ele tentou Eva? Ele estava tentando recuperar o que perdeu. Ele estava corrompendo o novo governante. Se Adão caísse, Lúcifer ganharia controle novamente. E é exatamente o que aconteceu. Quando Adão pecou, ele entregou a autoridade. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Porque todos pecaram. Morte, separação, perda de domínio. Adão falhou, e Satanás se tornou o Deus deste mundo. 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos. Mas Deus tinha um plano, um resgate, um redentor. Jesus, o segundo Adão. 1 Coríntios 15:45. O primeiro homem. Adão foi feito alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Jesus veio recuperar o domínio, destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo, e na cruz Jesus triunfou. Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Satanás foi derrotado.
o domínio foi restaurado. E agora esperamos o cumprimento final. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Então a rebelião de Lúcifer destruiu o primeiro mundo, criou o intervalo, forçou uma recriação e iniciou uma guerra cósmica que continua até hoje. Mas há mais nessa história, porque Lúcifer não estava sozinho. Ele governava sobre seres, e quando ele caiu, esses seres ficaram presos, sem corpos, sem lugar, espíritos errantes, e Jesus os encontrou. Capítulo 6. Os espíritos, Refaim e a civilização perdida. Agora vamos explorar um dos aspectos mais perturbadores: os espíritos que Jesus encontrou. Demônios, mas não anjos caídos. Algo diferente, algo que grita, que suplica, que teme o abismo. Eles são chamados Refaim, e sua existência prova o mundo pré-adâmico. Marcos 5, 1-13 conta a história. Jesus cruza para a região dos Gerazenos. Lá um homem com um espírito imundo vive nos túmulos. Ninguém consegue amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Ele grita dia e noite, corta-se com pedras. Quando vê Jesus de longe, ele corre e se prostra, e grita em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Legião, milhares de espíritos, todos em um homem. E eles rogavam muito a Jesus que não os enviasse para fora da região. Não para fora da região. Por quê? Porque eles queriam permanecer na terra. Eles não queriam ser expulsos. Eles não queriam ir para o abismo. Marcos 5:10. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela região. Lucas 8:31 é ainda mais claro. E rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo, o lugar dos mortos, o Sheol, o lugar de espera até o julgamento. Eles não queriam ir, eles preferiam até porcos, e havia ali uma grande manada de porcos. Os espíritos rogaram a Jesus: Envia-nos aos porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos entraram nos porcos, e a manada se precipitou pelo despenhadeiro ao mar, cerca de 2.000, e se afogaram. Espíritos que precisam de corpos, que rogam por hospedeiros, que temem o abismo. Esses não são anjos caídos. Anjos não precisam de corpos. Eles podem se manifestar fisicamente. Eles têm poder, mas esses espíritos são dependentes, desesperados, presos à terra. Inscreva-se para entender o restante desse mistério. Deixe seu like se isso está fazendo sentido. Comente o que você sabe sobre os Refaim. A palavra Refaim aparece repetidamente no Antigo Testamento, sempre conectada a gigantes, a mortos, a espíritos. Isaías 26:14. Os mortos não viverão, os Refaim não ressuscitarão, porque tu os visitaste e destruíste, e apagaste toda a memória deles. Deus destruiu os Refaim.
fisicamente, mas seus espíritos permaneceram. Provérbios 9:18. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno, profundezas do Sheol, o lugar dos Refaim, o lugar dos espíritos dos gigantes, dos Nefilim, da raça pré-adâmica. Provérbios 21:16. O homem que anda desviado do caminho da prudência, na congregação dos Refaim repousará. Congregação. Eles estão reunidos, organizados, esperando, no reino dos mortos. Mas alguns escaparam, alguns permaneceram na terra, como demônios, como espíritos imundos. Jó 26:5 dá uma descrição sombria. Os Refaim tremem debaixo das águas, e os que neles habitam. Debaixo das águas, linguagem do caos primordial, do abismo, do mundo submerso. Gênesis 1:2. As águas cobriam a terra sem forma e vazia, e os Refaim tremem debaixo. Eles estavam lá, testemunhas da destruição. Salmo 88:10. Farás tu maravilhas aos mortos? Ou os Refaim se levantarão e te louvarão? Não, eles não louvam, eles não ressuscitam, eles estão presos, condenados, esperando o julgamento final. Mas enquanto isso, eles vagam, procuram corpos, atormentam, enganam. Isso explica a atividade demoníaca. Por que demônios querem possuir pessoas? Por que eles odeiam a humanidade? Por que eles servem a Satanás? Porque eles são os espíritos dos Nefilim, dos gigantes, da raça pré-adâmica. Eles perderam seus corpos no julgamento e agora tentam habitar em qualquer coisa. Jesus veio para libertá-los? Não. Jesus veio para derrotá-los. Marcos 1:34. E curou muitos que sofriam de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, mas não deixava os demônios falarem, porque o conheciam. Eles conheciam Jesus, eles sabiam quem ele era, o Filho de Deus, o juiz, o destruidor de suas obras. Marcos 1:24. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Vieste destruir-nos. Sim, esse é o propósito. 1 João 3:8. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E as obras incluem os Refaim, os espíritos errantes, os demônios. Mateus 8:29. E eis que clamaram dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Antes do tempo. Eles sabem que há um tempo marcado. Um julgamento final. Apocalipse 20:10. E eles temem esse dia, mas até lá eles lutam, eles resistem, eles tentam levar o máximo de humanos com eles. Então quem eram os Refaim? Eles eram a raça do mundo pré-adâmico, governados por Lúcifer, híbridos de anjos e outra criação. Quando Deus julgou aquele mundo, seus corpos foram destruídos. Mas seus espíritos não morreram, porque eram parte angelicais, e anjos não morrem. Então eles ficaram presos entre o céu e o Sheol, vagando pela terra, procurando descanso e não encontrando. Mateus 12:43
a 45. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E quando chega, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro: espírito sem lar, sem corpo, sem descanso. Essa é a tragédia dos Refaim. Essa é a maldição da raça esquecida. Eles são evidência viva de um mundo que Deus destruiu e de um julgamento que ainda está ativo. E enquanto a terra existir, eles permanecerão até o dia final, quando o abismo se abrirá e eles serão lançados ao lago de fogo, junto com Satanás, para sempre. Mas há outra evidência do mundo pré-adâmico, não espiritual, mas física: conhecimento, tecnologia, habilidades que apareceram cedo demais, rápido demais, como se fossem lembradas, não inventadas. E isso nos leva às primeiras cidades, às primeiras ferramentas, ao conhecimento impossível. Capítulo 7. Conhecimento impossível e tecnologia antiga. Agora vamos examinar algo fascinante: o aparecimento súbito de tecnologia avançada nos primeiros capítulos de Gênesis. Apenas algumas gerações após Adão, e a humanidade já domina a metalurgia, música, construção urbana, agricultura avançada. Como isso é possível? A menos que o conhecimento não fosse novo, a menos que fosse recuperado, herdado, de uma era anterior. Gênesis 4:17. Caim construiu uma cidade, não uma vila, não um acampamento, uma cidade. Cidades requerem planejamento, arquitetura, organização social, divisão de trabalho, governo. Você não constrói isso em uma geração. Leva séculos, a menos que você já saiba como, a menos que você tenha modelos, ruínas, memórias. Gênesis 4:20. Jabal foi o pai dos que habitam em tendas e criam gado. Pai, fundador. Mas gado já existia, animais já estavam lá. Então o que Jabal fez? Ele sistematizou, ele organizou. Ele transformou caça em pecuária, nomadismo em pastoreio gerenciado. Isso é avanço cultural. Isso é conhecimento acumulado. Gênesis 4:21. Jubal foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Música instrumental, não apenas cantoria, mas instrumentos. Harpa requer cordas, afinação, conhecimento acústico. Flauta requer perfuração precisa, compreensão de notas, escalas. Isso não é primitivo, isso é sofisticado. Gênesis 4:22. Tubal-Caim foi o artífice de todo o instrumento cortante de bronze e de ferro. Bronze, ferro, metalurgia. Bronze é uma liga, cobre e estanho. Você precisa encontrar os metais, fundi-los, misturá-los na proporção certa. Ferro é ainda mais difícil. Requer temperaturas altíssimas, fornos avançados, técnicas de forjamento. Apenas algumas gerações após Adão. Impossível, a menos que o conhecimento já existisse. Curta agora se você está vendo o padrão.
Comente onde você acha que esse conhecimento se originou. Compartilhe essa revelação. Compare isso com a história humana real. A Idade do Bronze começou por volta de 3.300 a.C., milênios após os primeiros assentamentos humanos. A Idade do Ferro por volta de 1.200 a.C., ainda mais tarde. Por quê? Porque leva tempo, experimentação, falhas, sucessos lentos. Mas a linhagem de Caim pulou tudo isso. Eles tinham o conhecimento imediatamente. De onde veio? 3 possibilidades. Primeira, Deus lhes deu. Mas isso não faz sentido. Deus havia amaldiçoado Caim. Por que dar conhecimento avançado a uma linhagem rebelde? Segunda, eles desenvolveram por si mesmos, mas isso contradiz a evidência histórica. Terceira, eles herdaram de uma civilização anterior, de ruínas, de memórias transmitidas, de seres que conheciam o mundo antigo. Lembra dos Nefilim? Lembra dos Refaim? E se alguns deles compartilharam conhecimento? E se anjos caídos ensinaram os humanos? Isso não é especulação. A Bíblia sugere exatamente isso. O livro de Enoque, embora não canônico, preserva tradições antigas. Enoque 8, 1-2, descreve os anjos caídos ensinando a humanidade. Azazel ensinou os homens a fazer espadas, facas, escudos, couraças. Ele lhes mostrou metais e a arte de trabalhá-los, braceletes e ornamentos, o uso de antimônio, o embelezamento das pálpebras, pedras preciosas e todos os tipos de corantes. Semjaza ensinou encantamentos e o corte de raízes. Armaros ensinou a resolução de encantamentos. Baraquel ensinou astrologia. Cocabel ensinou os sinais. Tamiel ensinou astronomia. Asradel ensinou os movimentos da lua. Conhecimento proibido. Tecnologia prematura. Sabedoria que não deveria existir ainda. Os anjos caídos corromperam a humanidade não apenas geneticamente, mas intelectualmente. Eles aceleraram o desenvolvimento, mas para propósitos errados, para a guerra, para a vaidade, para a feitiçaria. Gênesis 6:5 mostra o resultado. E viu o Senhor que a maldade do homem era grande na terra, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Maldade, imaginação, pensamentos, tudo corrompido. O conhecimento levou ao pecado, e o pecado levou ao julgamento. O dilúvio, mas o conhecimento sobreviveu. Como? Através de Noé. Gênesis 6:9 diz que Noé era justo, perfeito em suas gerações. Sua genética era pura, mas ele não era ignorante. Ele sabia construir. Gênesis 6:14-16. Deus deu instruções detalhadas para a arca, mas Noé tinha que executar. Ele precisava de habilidades, ferramentas, conhecimento de engenharia naval, de onde Noé aprendeu, da cultura ao seu redor, da civilização pré-diluviana. Ele viveu 600 anos antes do dilúvio. Gênesis 7:6. Ele viu tudo. Ele aprendeu. E após o dilúvio, ele transmitiu. Seus filhos reconstruíram, não do zero, mas com memória, com técnicas, com conhecimento preservado. Gênesis 10 lista as nações. Os descendentes de Sem, Cam,
Jafé. Eles se espalharam, construíram cidades, desenvolveram línguas, rapidamente, muito rapidamente. Gênesis 11, 1-4. A Torre de Babel. Toda a terra tinha uma só língua e as mesmas palavras. E disseram: Vamos, edifiquemos uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até o céu. Torre, arquitetura monumental, engenharia avançada. Apenas algumas gerações após o dilúvio, eles usaram tijolos e asfalto. Gênesis 11:3. Tecnologia de construção, conhecimento de materiais. Isso não é primitivo, isso é sofisticado. De onde veio? Foi recuperado, foi lembrado, foi passado adiante do mundo pré-diluviano, que, por sua vez, havia herdado do mundo pré-adâmico. Então, há uma cadeia, um fluxo de conhecimento. Mundo pré-adâmico governado por Lúcifer. Conhecimento avançado. Civilização. Depois, a destruição. O intervalo. Alguns sobreviventes. Nefilim. Refaim. Anjos caídos. Eles preservam memórias. Depois, Adão. Sua descendência se mistura com os sobreviventes. O conhecimento é transmitido. A linhagem de Caim avança rapidamente. Noé preserva durante o dilúvio. E a humanidade, pós-diluviana, reconstrói. Isso explica as pirâmides, as megalíticas estruturas ao redor do mundo. Stonehenge, Göbekli Tepe, Baalbek. Tecnologia que parece impossível para a época. Mas não se fosse conhecimento recuperado, não se fosse memória de uma era perdida, de uma civilização esquecida, do mundo antes de Adão. Mas há um último mistério, o mais importante: a origem do mal, não a origem do pecado de Adão, mas a origem do mal que já estava lá, esperando, espreitando, pronto para atacar, a serpente. E isso nos leva ao capítulo final. Capítulo 8. A serpente e a origem verdadeira do mal. Agora chegamos ao mistério mais profundo. A serpente. Ela aparece em Gênesis 3, 1 sem introdução, sem explicação, como se já devesse estar lá. E a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Mais astuta, mais inteligente, capaz de falar, de raciocinar, de enganar. Mas de onde ela veio? Deus criou a serpente. Sim, Deus criou todos os animais. Mas essa não era apenas um animal. Apocalipse 12:9 identifica a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. A serpente era Satanás, ou pelo menos possuída por ele. Satanás usando uma forma física para se infiltrar, para destruir. Mas isso levanta a pergunta crucial: por que o mal já estava no jardim? Deus criou tudo e disse que era muito bom. Gênesis 1:31. Mas Gênesis 3 mostra o mal já presente. Isso só faz sentido se o mal não começou no jardim, se ele veio de antes, de fora, da era pré-adâmica, da rebelião de Lúcifer. Ezequiel 28:13 confirma: você estava no Éden, jardim de Deus. Isso se refere a Lúcifer. Ele já havia estado lá, não no Éden de Adão, no Éden original, o jardim do primeiro mundo, quando ele governava.
antes de sua queda, antes da destruição, antes do intervalo. Então, quando Deus criou o novo Éden para Adão, Satanás já conhecia o lugar. Ele tinha história lá. Ele tinha acesso. Ele tinha direitos residuais. Por isso ele pôde entrar. Por isso ele estava esperando. Ele queria recuperar o que perdeu. E a maneira de fazer isso era corromper o novo governante, Adão. Gênesis 3:1. A serpente disse à mulher: "É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?" Sutil, questionador, plantando dúvida, não uma mentira direta, uma pergunta, uma insinuação. Isso é astúcia, isso é técnica. Satanás já havia feito isso antes. Ele sabia como enganar. Eva respondeu, Gênesis 3, 2-3. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela conhecia a regra, ela entendeu, mas a serpente atacou a regra. Gênesis 3, 4-5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sereis como Deus, a mesma ambição que derrubou Lúcifer. Isaías 14:14. Sereis semelhante ao Altíssimo. Agora ele oferece isso a Eva, e ela cai. Inscreva-se agora para mais revelações bíblicas. Deixe seu like se isso mudou sua compreensão. Comente o que você pensa sobre a origem do mal. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. O primeiro pecado humano, mas não o primeiro pecado. Lúcifer havia pecado antes, muito antes, no mundo pré-adâmico, e seu pecado havia destruído tudo. Agora ele repetia o padrão, corrompendo outra criação, outro governante, outra ordem, e novamente teve sucesso. Adão pecou, e com isso entregou a autoridade. Romanos 5:12. Por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Morte, separação, maldição. Mas Deus já tinha um plano. Gênesis 3:15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A promessa, o Messias, o Salvador, Jesus, ele viria da semente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente, destruiria Satanás, desfazeria suas obras, e ele fez. Colossenses 2:15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles na cruz. Jesus venceu. Ele retomou a autoridade. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Satanás foi derrotado, mas ainda não destruído. Não completamente. Ainda não. Apocalipse 20:2-3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente,
que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e o fechou, e pôs selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. Um dia Satanás será preso, depois solto brevemente, e então destruído para sempre. Apocalipse 20:10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Fim. Julgamento eterno, não apenas para Satanás, mas para todos os anjos caídos, todos os demônios, todos os Refaim, todos os espíritos do mundo pré-adâmico. Então, qual é a origem verdadeira do mal? Não é Adão, não é Eva, é Lúcifer. Sua rebelião no mundo pré-adâmico, sua queda, sua corrupção do primeiro reino e depois sua invasão do segundo, do mundo de Adão. Ele trouxe o mal com ele, do intervalo, da era esquecida, e espalhou pela nova criação. Mas por que Deus permitiu? Por que não destruir Satanás imediatamente? Porque Deus está provando algo. Ele está demonstrando algo. Sua justiça, sua misericórdia, seu plano. Romanos 9, 22 a 23. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, e para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, Deus está usando até o mal para seus propósitos. Ele está mostrando sua glória através do contraste, luz e trevas, bem e mal, salvação e julgamento, e no final, tudo será restaurado completamente. Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Novo céu, nova terra, não restauração do primeiro, não recuperação do mundo pré-adâmico, mas criação totalmente nova. Apocalipse 21, 4 a 5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, novas todas as coisas, não consertadas, novas. Porque os mundos antigos falharam, o mundo pré-adâmico falhou, o mundo de Adão falhou, mas o mundo vindouro não falhará, porque o mal será removido para sempre, Satanás destruído, pecado eliminado, morte aniquilada, e os redimidos viverão eternamente com Deus. Essa é a história completa. Do mundo esquecido antes de Adão, da rebelião de Lúcifer, da raça pré-adâmica, dos Nefilim, dos Refaim, do conhecimento herdado e da serpente que trouxe tudo para o jardim. É uma história de julgamento, de queda, de resgate e de triunfo final. Deus sempre teve o controle e seu plano sempre vencerá. Não importa quantos mundos foram tentados, não importa quantas eras passaram, o fim é certo e o bem triunfará para sempre.